A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Bom dia, igreja amada. Bom dia primeiro, né? Deus abençoe você. Muito bom ter você aqui conosco nessa manhã. Deus abençoe você que está nos assistindo. Que tempo precioso nós passamos nesses dias. Nós estamos na sexta semana, sexto dia, né? Sexto dia de consagração. São 6 chaves, são 6 instruções para que você tenha um ano de vitória. Passamos a nossa celebração profética, recebemos uma unção poderosa. Bom te ter aqui, querido. Em nome de Jesus, maravilhoso. Foi tremendo, maravilhoso. Só recapitulando as 5 chaves que eu passei, que nós passamos, instruções para que você pratique isso. A primeira delas é: estabeleça 12 alvos, e que cada alvo tenha uma imagem que simbolize este alvo. Quantos já fizeram isso? Diga amém. Segundo é: descubra qual é a missão. Por que você está na terra? Qual é a sua missão? E concentre, fique nela. Qual a missão de Deus para a tua vida? Eu lembro que meu pai viveu até uns 90 anos de idade, e ele dizia assim: a minha missão é cuidar de vocês, dos filhos, né? Eu preciso trabalhar. Meu pai trabalhou a vida inteira. Ele se aposentou, mas nunca parou de trabalhar. E quanto mais você envelhecer, mais útil você vai ficar para Deus, no nome de Jesus. E eu sempre fiquei perguntando por que meu pai viveu tanto tempo. E ele não cuidava muito da saúde, não. Não estou falando para você não cuidar, tá? Mas uma das coisas que eu vejo é que ele estava na missão que ele acreditava. Ele era um homem muito de família. Então dentro dele ele falava assim: eu preciso cuidar da tua mãe, eu preciso cuidar dos meus filhos. Mesmo eu já independente, meu irmão também, mas dentro do coração dele ele sempre falava assim: eu preciso cuidar de vocês. Qual é a sua missão? Cada um tem uma missão. Cada um tem uma missão. Você precisa descobrir isso e ficar nela. Essa é a instrução. Posso ouvir um amém? Terceira instrução é: ignore toda a distração. Ignore as distrações da vida. Tem pessoas que estão perdendo muitos milagres porque estão distraídos. Distrai com muitas coisas. Distrai com os erros do passado. Distrai com situações que aconteceram, situações presentes. Ignore o que está impedindo você de alcançar os seus sonhos. Posso ouvir um amém? Quarta instrução: tenha o focalizar do Espírito Santo de Deus na sua vida. O foco. Deus te deu o foco para criar sentimentos. E nós passamos a chave para pessoas que têm lutas contra a depressão. A pessoa, ela tem a depressão porque ela está focando no lugar errado. Quando você foca nos sonhos que Deus colocou para você, você vai vencer todas as batalhas no nome de Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? Muito importante isso. A quinta instrução que nós passamos na quinta-feira foi: obedeça às instruções do Espírito Santo. Comece obedecendo essas 4 anteriores. E a voz do Espírito Santo, aprenda a discernir todas as vitórias que os grandes exércitos tiveram na Bíblia. Os grandes generais, eles venceram porque eles ouviram o Espírito Santo. O dia que você começar a ouvir o Espírito Santo e dentro de você obedecer a essa voz lá dentro, que está falando com você para fazer algo, faça isso rapidamente. Obedeça essa instrução. E por fim, hoje eu quero falar, na minha concepção, a mais importante, que é: seja um semeador.
As pessoas não crescem porque nós trabalhamos a sobrevivência. Eu trabalho no mercado de ações e a maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado de ações é porque elas têm a mente de sobreviver. Quando elas começam a perder, elas ficam naquela posição e continuam perdendo mais ainda, porque elas tentam recuperar. Mente de sobrevivente, vai perder. E quando ele está ganhando, ele pega o que ele ganhou e perde a possibilidade de ganhar muito. Existe uma estrutura mental do próprio ser humano que impede ele de crescer. As pessoas não crescem porque elas trabalham para a sobrevivência. Uma pessoa, ele não é um semeador na vida porque ele está focado nas necessidades. E o meu desafio para você é: não foque nas necessidades, foque nas suas sementes, nos sonhos. Não pense em sobreviver. O dia que a sua mente mudar nisso, você vai entrar em um outro nível na tua vida. Tudo que uma semente extraordinária vai produzir uma colheita extraordinária. Tudo que você faz para os outros. O que é uma semente, Edmilson? É tudo que você faz para alguém. Diga: tudo que eu faço para alguém é uma semente. Diga: o tempo é uma semente. Vou contar uma história para você. Um homem procurou um pastor e falou: olha, eu estou com um problema com meu filho me odeia. Meu filho, ele tem um problema gigante, eu não consigo. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu dei dinheiro para ele, eu dei carro para ele, eu dei as melhores viagens, eu paguei toda a faculdade dele, dei empresa para ele, mas ele me odeia. E o pastor falou assim: mude a semente. Você dê uma semente financeira, dê a semente do tempo. Fique com ele todos os dias 2 horas. Depois de 3 meses você me procura. E aquele homem ouviu a instrução daquele pastor, e ao invés de dar a semente financeira, ele começou a dar a semente do tempo. E ele começou a investir na vida do filho dele 2 horas por dia do tempo dele. 3 meses depois, o filho dele se tornou o melhor amigo dele. Sementes, é uma semente. A paixão é uma semente. O dinheiro é uma semente. Deus tinha um filho, mas Deus queria uma família, e Deus plantou Jesus. Deus semeou Jesus para que ele pudesse criar uma família. Diga: eu sou uma coletânea de sementes. A misericórdia é uma semente. O perdão é uma semente. Quando você tem misericórdia, pense numa necessidade. Eu falei isso ontem para o Arena. Pense na maior necessidade que você tem agora. Pensaram? Pensem. Qual o maior sonho? Se você pudesse agora estar diante de Deus e você pudesse fazer um pedido para Deus de um sonho, qual seria esse sonho? Eu vou dizer algo para você. Isso já existe dentro de você, só que está em forma de semente. A maior necessidade que você tem, a solução dela está dentro de você, está em uma semente. E é aqui porque as pessoas não crescem, porque elas trabalham na sobrevivência. Porque quando é para semear, ela está olhando para si mesmo. Gálatas 6:7, ele fala: não erreis, não erre. Deus não se deixa escarnecer, não se zomba. O que o homem semear, isso também ele vai colher. Posso ouvir um amém, queridos? Se você quiser colher alegria, semeie alegria nas outras pessoas. Qual é a colheita que você quer receber? Você precisa de: bispo, eu quero ser mais alegre. Crie, semeie alegria no coração das pessoas. Eu quero colher bênçãos financeiras, semeie bênçãos monetárias. Se você quer colher amizades, tenha sementes e seja um bom amigo para os outros. Quando você se torna um bom amigo, eu quero te dar uma chave aqui. A semente, ela tem os segredos que abrem o futuro para você.
As sementes têm um segredo que abre o futuro. Muitas pessoas pensam assim: eu já tenho muitos problemas, eu quero saber como vou sair deles. Não é? Não é assim que a gente pensa? Você quer sair dos problemas? Ajude pessoas a saírem dos problemas. Tinha um pai que ele tinha outro problema com o filho. Não sei por que eu estou falando aqui problemas com filhos hoje, né? O Espírito Santo vai me trazendo na memória. E eu sempre falo para que Deus coloque as palavras na minha boca. Um pai tinha um problema com o filho. Lutou e não conseguia resolver. Ele era um técnico de um esporte. E no esporte ele viu um garoto com um problema. E Deus falou no coração dele: ajude esse garoto. E ele falou: Deus, eu tenho problema com meu filho, como que eu vou ajudar os outros? E ele falou: e aí está a sua semente. E ele começou a ajudar aquele garoto. O pai ele tinha problema com o pai. Ele começou a aconselhar o menino. Ele começou a levar o menino para casa porque o pai, muito conflito, começou a ajudar até o menino a fazer tarefas de casa. E nessa semente, Deus começou a restaurar o relacionamento dele que ele tinha com o filho. Põe as sementes na terra. Põe as sementes. Escute isso que eu vou dizer para você. Quando você supre a necessidade de alguém, Deus supre e vai fazer com que as suas necessidades sejam supridas. Sabe qual que é o problema? Pode aplaudir Jesus. O problema é o que eu já ouvi muito. As pessoas fazem para os outros esperando que os outros façam para ela de volta. Mas é um princípio errado. Jesus nunca ensinou isso. Faça para os outros e espere que Deus faça por você. Muita gente fala assim: ah, essa pessoa é ingrata, eu fiz tanto para ele, não me ajudou. Por isso que você não recebeu a colheita, porque a sua expectativa está no homem. Expectativa no homem, diga, expectativa no homem é ilusão. Expectativa em Deus é esperança certa. Compreende isso, igreja? É muito importante. Quer saúde? Ajude outras pessoas a terem saúde. Estava ouvindo o testemunho da Luciana, que ela deu testemunho na campanha. Um câncer terrível. Fez uma cirurgia, teve que tirar um dos pulmões. Muitos de vocês conhecem ela, mas acho que a maioria não sabia que ela estava passando por isso. Esposa do Elir, né? Luciana, esposa do Elir, porque nós temos aqui muitas Lucianas, né? Ela vem no culto de quarta-feira comigo, é uma das nossas discípulas. E ela lutou durante muito tempo. Ela recebeu esse diagnóstico na morte do pai. O pai dela morreu. Na morte, logo depois ela recebeu esse diagnóstico. Sofreram bastante. Foram muitas lutas. Ela fazia quimioterapia, radioterapia. Ela terminava, ela vinha para o culto. Eu falava assim, eu ficava desesperado com ela, porque eu falava: minha irmã, fica em casa, descansa, cuida, né? Eu ficava constrangido. Teve um dia que ela saiu saiu teve alta do hospital, depois que ela retirou um pulmão. Ela saiu, era uma segunda-feira, eu lembro disso, que eu tenho reunião com os meus líderes. E naquele dia, ela estava lá na reunião. E eu olhei para ela e falei: querida, você não precisa. Ela falou: bispo, são minhas sementes, é o meu coração. Ela vinha para a igreja, ela orava pelas pessoas, ela pegava o crachazinho dela, ela ficava na recepção, ela vinha aqui, ungia as pessoas. E eu pensava dentro de mim: a maioria das pessoas nem sabe o que ela está vivendo. Mas eu ficava constrangido. Mas eu via que ela era uma semente. Ela fez todo o tratamento, ela está livre, totalmente curada pelo poder do sangue de Jesus e pelas sementes. Pelas sementes. Escute, Salmo 37, verso 1, a Bíblia diz que você precisa fazer duas coisas no momento da calamidade. Duas coisas. No momento da sua maior angústia, pega esse texto aqui, guarda ele para a vida inteira. Você precisa fazer isso.
O dia que você estiver angustiado, estiver precisando de um milagre, esse é o texto. Aqui tem 2 instruções que você nunca mais vai esquecer. Salmo 37, verso 3, Cristian, desculpa. Ele fala assim: confia no Senhor. Diga, a primeira instrução, confia no Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: confia em Deus. Uma coisa que eu ensino a minhas filhas: confia em Deus. Deus não falha. Deus sempre está do lado da honestidade, do lado das pessoas que se arrependem. A misericórdia de Deus é extraordinária. Deus, Ele trabalha na meritocracia, mas a misericórdia de Deus é sempre maior do que a meritocracia. Sempre. A misericórdia de Deus, quem precisa de misericórdia sempre vai ter. Pode confiar em Deus. Segundo, saia e faça o bem. Saia e faça o bem. Aqui tem uma chave. Escute isso que eu vou dizer. Não é suficiente acreditar. Não é suficiente confiar somente. Não é suficiente orar. Não é. Eu já vi muita gente confiar, eu já vi muita gente acreditar, eu já vi muita gente esperar algo bom. Você tem que entrar no segundo nível, que é semear, fazer o bem. Posso ouvir um amém mais forte, hein? Isso é muito importante. É importante orar. Quantos acreditam que é importante orar? É importante, mas não é suficiente. É importante. Abraão, Deus tinha uma promessa para ele, mas Deus de dar um filho para ele. Ele viveu toda a vida dele. Quando ele tinha já quase 100 anos, ele teve a oportunidade de orar por mulheres que estavam estéreis. Só depois que ele orou por mulheres que estavam estéreis, Deus curou a esterilidade da esposa dele. E ele teve um filho. A vida é assim. É o reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço, a Bíblia diz. E você tem que se esforçar para sair do estado de sobrevivência e se tornar um semeador, porque você vai dizer: meu Deus, eu preciso de cura, como que eu vou orar para os outros serem curados? Eu preciso de recursos financeiros, como que eu vou semear finanças? Eu preciso de alegria, como que eu vou semear alegria? Você, enquanto você está nesse estado, a pessoa continua vivendo na miséria. E quando você sai disso, sua vida começa a ser transformada. Posso ouvir um amém? O segundo passo é ser um semeador. Seja bom com alguém. Eu lembro que quando nós estávamos orando por este prédio, nós estávamos na perimetral pagando aluguel. Queridos, eu nunca vi naquele tempo tanta igreja reformando. E assim, as igrejas da Sara Reforma, eu nunca pedi oferta para ninguém, mas eles sempre pediram oferta para nós. Pedi oferta, né? Assim, eu não mando mensagem nos grupos do bispo falando: não, gente, eu estou fazendo um negócio aqui em Caxias, quem puder me ajudar, me ajuda. Não, nunca fiz isso, porque eu sei que minha providência vem de Deus, sei que o Senhor vai prover. Mas gente, e eu falava: Deus, eu estou pedindo o que o Senhor nos dê um prédio, e o Senhor coloca pessoas que estão reformando igreja, comprando terrenos para construir igreja. Em todos eles nós ofertávamos. Eu tinha até medo de abrir meu celular na época, porque todo dia vinha um WhatsApp de alguém precisando de alguma coisa com casa, com construção. E Deus falou: você não está entendendo? Semeia e semeia. Em todos eles, nenhum eu fiquei sem semear. Fazia sementes. E Deus nos deu o prédio. Deus nos deu o prédio. Amados, a chave para você sair da onde você está e para o próximo nível está em uma semente. Está numa semente. Eu lembro que o meu sonho, compartilhei isso com a Arena, já compartilhei com vocês. Eu era gerente de banco, mas eu gostava de fazer o que eu fazia, ganhava muito bem, minha esposa também, vivia uma vida bem tranquila. Mas dentro do meu coração sempre ardeu o chamado do pastorado, o chamado de estar no reino. E um dia um pastor, um bispo, precisou
levar o carro, ir para Brasília. Ele morava numa outra cidade. Ele falou: Edmilson, eu preciso de um lugar para deixar meu carro, que eu estou indo para um centro de obras. E eu falar: meu Deus, é o meu sonho, né? Queria estar indo para esse centro de obras. Ele falou: não, deixa. Eu falei: deixa o carro aqui comigo, deixa na minha garagem aqui. O carro dele estava todo sujo, com o tanque vazio. E o Espírito Santo falou: lava o carro dele, limpa o carro dele, faça o carro dele ficar brilhando e enche o tanque do carro dele. E é interessante que às vezes quando Deus fala com você, a impressão que Deus está falando é que para Ele fazer com você, não com você para fazer para Ele, né? Enfim, nós fizemos isso. Deixei o carro dele um brinco, enchi o tanque. Quando ele chegou, ele até chorou, falou: o que você fez? Deus falou para mim dar essa semeadura para você. Alguns anos depois, a igreja que ele pastoreava, nós fomos enviados como pastores para Ponta Porã, que era a igreja que ele pastoreava. E Deus começou a nos dar a colheita que nós sonhávamos. Posso ouvir um amém? Amém. Lave as janelas de alguém, faça um pastel e doe para alguém. Seja bom, dê a carona para alguém. Você quer fazer uma viagem? Ajude. Você tem sonhos, semeie. Posso ouvir um amém, queridos? Não fique sentado, mês após mês, esperando que as coisas mudem. Você tem que semear. E agora, mais importante do que semear, é você esperar receber. Posso ouvir um amém? Muitos são semeadores, mas poucos têm a consciência tranquila. Muita gente quer ser mais espiritual do que Deus. Eu vou semear sem esperar receber nada de volta. Queridos, Deus, Ele espera que você semeie e que você espere receber. E é a expectativa, a Bíblia fala: a fé é a esperança, é a certeza do que eu espero. Diga: a fé é a certeza do que eu espero. Fala para o teu irmão: você pode esperar. E você deve esperar. Eu acordo todas as manhãs esperando os recursos para vir para eu comprar esse terreno aqui de volta. Esse terreno aqui em volta. Ou esses daqui, outros, sei lá. Mas nós vamos construir, né, uma igreja para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Todas as manhãs eu acordo esperando os milagres acontecerem na vida de vocês. Porque nós temos sementes. Nós estamos nessa campanha, não é à toa. Você tem que acordar todos os dias de 2023 esperando que esse ano seja um ano extraordinário dos lugares altos. Você tem que esperar o melhor. Esperar o melhor. Não fique somente orando. Você tem que semear e esperar o melhor. Ah, bispo, eu quero casar. O melhor casamento teu está numa semente. Você que é solteiro, está numa semente. Quer casar, tem uma semente. Eu lembro que quando eu olhei, algo despertou quando eu olhei para minha esposa. Ela estava orando por um homem de Deus. Ela estava orando por um homem bonito. Ela estava orando por um homem rico. Mas ela não estava sentada, ela estava sendo voluntária numa celebração no departamento de crianças. E ela falou: amor, pensa num dia terrível, tanta luta, tanta pressão. Muitas outras moças talvez tenham ido naquela celebração, jovens, para procurar um namorado. Ela foi na celebração para semear. Depois de um tempo, ela nem imaginava que tudo que ela orava estava na frente dela. Tudo que ela estava buscando, Deus já tinha preparado. Deus já tinha preparado todas as coisas. Amados, e aí Deus deu para ela um homem de Deus, um homem lindo e um homem rico. Deus te deu todas as coisas. Tem que ter autoestima, irmão. Você entre no hospital, anime alguém. Você precisa fazer alguma coisa. Você não pode só orar e esperar que as coisas mudem. Essa semente vai mudar a sua vida. Você quer crescer,
Você quer ser promovido? Ajude outro a ser promovido. Você é empresário, sabe o que eu estou orando para 300 milionários, e eu estou orando para que este ano Deus levante 12 milionários. Através dos nossos ensinos eles vão ficar milionários. Não é que vai vir, pode até vir, que vão aprender a manter e crescer mais ainda no reino de Deus. E eu vou ensinar, sabe o que eu estou falando? Pegue, reúna o empresário, forme um grupo de pessoas e ensine essas pessoas a crescerem. Ensine o que você recebe na igreja, ensine os princípios de Deus. Faça um grupinho, um grupo pequeno no WhatsApp. Puder abrir uma célula, abre uma célula. Seja um voluntário no reino de Deus. Seja um voluntário. Sirva, faça algo em relação àquilo que você quer. Quantos podem dizer amém? Amém. Nosso foco precisa ser mais nas sementes e menos na necessidade. Provérbios 11, 24 ao 25. A Bíblia diz: ao que distribui, mais lhe acrescenta. Ao que retém mais do que é justo, será por perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A Bíblia diz que quando você semeia no pobre, a sua luz e a sua cura apressadamente brotará. Meu Deus, cada semente tem uma colheita. Você não pode semear no pobre esperando riqueza, que você não vai receber, mas você recebe cura. A riqueza vem de outro lugar, sempre de quem está acima. Não é suficiente pedir para Deus prosperar, pedir para Deus um novo emprego. Vai ajudar um amigo aí para frente. Reúna pessoas que você sabe que você tem algo para dar a eles e comece a dar. Um amém, obrigado pelo amém, meu amor. Comece a dar. Comece a dar. Seja um voluntário. Eu creio que eu serei promovido. Excelente. Mas você está ajudando alguém a ser promovido? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Digo, o poder que opera em nós. Se quiser receber uma colheita extraordinária neste ano, semeie, seja um semeador neste ano. Segundo Coríntios 9:6, a Bíblia diz: e digo isto, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia em abundância colherá. Se você usar um caminhão para semear, você vai receber um caminhão, 100 caminhões em benefício na sua vida. Você dá com uma pá, Deus vai te devolver com coisas extraordinárias. Filipenses capítulo 4, verso 15 ao 18. E bem sabeis isto, Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti para Macedônia, Paulo falando com a igreja, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber. Nenhuma igreja se importou com as necessidades, com aquilo que eu tinha, porque também uma outra vez mandaste o necessário a Tessalônica. Não procuro dádivas. O apóstolo Paulo está falando: olha, vocês foram os únicos que me ajudaram nos momentos, vocês procuraram. Eu não procuro dádivas, eu não procuro o dinheiro de vocês, procuro fruto que cresça para a vossa conta. Eu procuro aquilo que vai gerar de colheita na tua vida. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave de sacrifício agradável e aprazível a Deus. Amados, sim, nós sonhamos em fazer muitas coisas na igreja, mas Deus levanta as pessoas certas, Deus coloca no coração. Você tem que fazer o que Deus colocou no seu coração. O que Deus coloca no seu coração, você faz. A Bíblia diz que as sementes devem ser feitas conforme proponho em meu coração. Deus sempre fala conosco. Paulo, ele estava falando: gente, o reino de Deus não precisa do nosso dinheiro. O reino de Deus não precisa. Quando nós compramos o prédio, eu coloquei meu carro para vender, porque eu fiquei com medo de não pagar a entrada.
E eu falei para o André, vamos colocar o nosso carro para vender. Se a gente não levantar a oferta, a gente dá o restante com o nosso carro. Batemos o carro. Aí Deus falou assim, eu não preciso da tua ajuda, o reino de Deus não precisa do teu dinheiro. Ficou 20 dias na oficina, arrumando, e não faltou recurso para a igreja. Não precisou. Deus falou assim, eu vou te ensinar. O reino de Deus é feito por Deus. O reino, Ele coloca no coração das pessoas. Se Deus não colocou no teu coração, não precisa dar. Mas se Deus colocou, dê, porque Deus tem uma colheita para você. Se Deus colocou algo lá dentro, Deus mudou minha vida econômica quando Ele colocou dentro do meu coração uma oferta extraordinária que eu não podia, mas Deus colocou dentro de mim. E eu fiz aquela semente. Deus abriu a minha mente para muitas coisas. Deus me deu uma nova unção. Mas faça conforme propõe no coração. Tudo que você for fazer vai ajudar alguém. Deus propõe, Deus coloca lá dentro do teu coração. Provérbios 3,6, reconhece em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Se você deseja prosperar nas suas finanças, reconheça Ele, e Ele vai endireitar as suas veredas. Reconheça Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Jó 42:10. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu saúde, ele perdeu finanças, ele entrou num caos. E a Bíblia diz que e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus sonhos, quando ele orava pelos seus problemas, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo o que Jó possuía. Quantos podem aplaudir Jesus por essa palavra? No tempo da tua necessidade, não fique deprimido, não fique olhando para as suas necessidades, ajude os outros. Ele poderia ter ficado orando por ele mesmo, mas ele começou a ajudar os outros. E ele começou, isso trouxe uma confiança. Ele falou, eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém, igreja? E o último texto que nós já lemos, mas eu quero repetir ele. Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Meu Deus, qual a sua maior necessidade e qual o seu sonho? Tudo isso está nas nossas sementes. O que Deus pede para você semear? Nós fazemos as celebrações, momento de semeadura para este ano. Nós ensinamos, o nosso povo cresce em cima dessa palavra. Essa é a palavra mais importante. Se eu pudesse ensinar um princípio para minha um só, eu escolheria esse princípio. Filha, vem cá, filhas. Foi isso que construiu nossa vida. Tudo que nós fazemos, nós pensamos em sementes. Tudo, onde nós estamos, eu e minha esposa, nós queremos os terrenos, e eu fico pensando, Deus, quais são as sementes que vão vir, que nós vamos semear? Nós pensamos na reforma do prédio, quais são as sementes? Nós pensamos no crescimento da igreja, quais são as sementes? Quais são as sementes? Quais são as sementes? Quais são as sementes que eu vou fazer? Eu preciso de saúde, quais são as sementes? Eu preciso de um relacionamento firme com minhas filhas, quais são as sementes? Eu vou cuidar dos seus filhos, e Deus vai cuidar da minha filha. Nós vamos fazer uma mentoria com jovens de 13 a 20 anos, de crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento de empreendedorismo. Vou ensinar tudo o que nós sabemos para eles, porque eu sei que enquanto nós cuidamos dos seus filhos, Deus, Ele cuida dos nossos. E se você faça isso, ajude. Enquanto você ajuda, Deus, Ele ajuda você. Enquanto você faz pelos outros, nunca espere dos outros algo, espere de Deus. Jesus ensinou isso, espere do Deus Todo-Poderoso. Ele vai ajudar você, Ele vai operar na tua vida no nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, dê um forte aplauso a Jesus. Escute isso que eu vou falar para você. Amados, há alguma coisa na sua mão, há alguma coisa que é uma chave mestra. Já viu aquela chave mestra que abre qualquer porta no teu futuro? Aquilo que você está pedindo para Deus? Escute, Moisés, quando foi desafiado para libertar o povo de Israel,
do Egito. Ele falou: Deus, eu não sei falar. E Deus falou: não olhe para aquilo que você não sabe. Você tem uma vara na tua mão. Você tem uma vara. Davi falou assim: eu não consigo usar essa armadura. Você tem um estilingue, Davi. A viúva disse: Deus, eu não tenho, profeta, eu não tenho nada, eu só tenho 2 pedaços de bolo. Isso é o suficiente para mudar o seu futuro. Escute algo que eu vou dizer para você, isso é uma palavra para você. Você nunca vai ter um momento na tua vida que você não vai ter nada. Nunca. Você sempre vai ter algo que pode mudar o teu futuro. Você precisa ver o que você tem. Há algo na sua vida que é a chave para aquilo que você está buscando. Vou falar de novo. Há algo na sua vida que é a chave para aquilo que você está buscando. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Há algo na sua vida que é a chave para o seu futuro. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer agora. Comece a agradecer agora. Comece a agradecer. Davi, ele não tinha armadura, mas ele tinha um estilingue, era o suficiente. Moisés não sabia falar, mas ele tinha um cajado na mão, e através daquele cajado Deus fez milagres. A viúva que estava para morrer de fome tinha 2 pedaços de bolo. Ela semeou e Deus mudou a história dela. Era o suficiente para mudar. Você nunca na vida, nunca você não vai ter nada. Você sempre terá uma semente. Deus sempre providencia uma semente para você mudar a sua história. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.